Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota e hoje nós vamos falar sobre direitos reais. Antes de estudarmos detalhadamente o campo do direito civil que fala sobre os direitos reais, é preciso a gente verificar alguns conceitos, algumas denominações antes de ir mais a fundo nessa esfera. Bom, no passado, por inspiração alemã, a expressão preferida na área jurídica tradicionalmente sempre foi direito das coisas. Atualmente, fala-se em direitos reais. E o que seria o direitos reais? Chama-se direitos reais para o ramo do direito civil que vai regular a relação jurídica real. A utilização de uma denominação por outra não traduz equívoco. Então, assim, se antes era chamado de direito das coisas, hoje chama-se direitos reais, mas é a mesma coisa. Então, temos um ramo específico, direitos reais ou direito das coisas, que é o conjunto de princípios e normas que vai disciplinar a relação jurídica referente às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem, tá? Segundo uma finalidade social. Por outro lado, em um sentido mais estrito, ao mencionarmos direitos reais, podemos estar fazendo referência aos direitos que são elencados no artigo 1225 do Código Civil. Vamos lá, 1225 do Código Civil. São direitos reais a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje. Então, os direitos reais, eles são taxativos e estão previstos no artigo 1225 do Código Civil. Real é o direito que traduz o poder jurídico direto de uma pessoa sobre uma coisa. Então, eu entendo que seria o vínculo entre a pessoa e a coisa. Subtende-se, então, que em todos, em caso de propriedade ou em alguns de seus aspectos, como usufruto, servidão, superfície, né, são direitos reais. Então, para o exercício, portanto, ele prescinde-se de outro sujeito. Bom, essa corrente que nós estamos falando, ela denomina-se realista, né? Opuseram-se defensores da doutrina personalista, segundo a qual toda relação jurídica exigiria a convergência de no mínimo duas pessoas, de maneira que até mesmo para os direitos reais haveria que corresponder uma obrigação passiva universal imposta a todas as pessoas de se absterem de qualquer ato lesivo ao titulado direito. Mas alguns doutrinadores não concordam com esse raciocínio. Bom, o direito como um fenômeno essencial humano, o fato que ele é, em meio a tão variados matizes de relações jurídicas, algumas há em que a figura do sujeito passivo é despicienda, né, no caso. Ou seja, eu exerço as faculdades incitas ao direito de propriedade sobre o meu imóvel, independentemente da interferência de quem quer que seja. Sustentando a existência de um sujeito passivo universal, para não prejudicar a pessoalidade comum, mas não absolutamente, tá, das relações jurídicas e direitos em gerais.
E no ponto de vista, esse raciocínio também ele é equivocado, tá? A ideia do dever geral de abstenção, que caracterizaria a obrigação passiva universal das relações jurídicas reais, é desprovida de maior significado jurídico. Vamos considerar aí vou considerar o dever geral de respeito. Isso deve ser observado sempre em toda e qualquer relação jurídica, seja ela real ou pessoal, tá? Indiferentemente, indistintamente. O doutrinador Orlando Gomes, ele menciona que a existência de obrigação passiva universal não basta para caracterizar um direito real, porque outros direitos radicalmente distintos, como os personalíssimos, eles podem ser identificados pela mesma obrigação negativa e universal. Porém, para os direitos reais, o sujeito passivo e a sua correspondente obrigação somente surgem quando houver a efetiva violação ou ameaça concreta de lesão. Um exemplo: o esbulho de propriedade. Isso seria uma ameaça de invasão. Nesses casos, surge para o infrator o dever de restabelecer o status anterior, né, não tendo havido efetiva lesão nesse caso, né? Abster-se da prática de qualquer ato danoso sob pena de ser civilmente responsabilizado por isso. Assim, a eficácia erga omnes dos direitos reais, ou seja, aqueles que devem ser respeitados por qualquer pessoa, entendemos que no aspecto interno da relação jurídica em si, o poder jurídico que contém é exercitável diretamente contra os bens e coisas em gerais, independentemente da participação de um sujeito passivo. Nessa esfera, a doutrina, como o doutrinador Arruda Alvim, ele vem defender algumas características dos direitos reais. Ele cita, menciona e enumera, né, algumas características dos direitos reais justamente para distinguir os direitos reais dos direitos da natureza pessoal. Então, vamos verificar quais são essas características que o doutrinador menciona. A primeira delas que ele menciona é a legalidade ou a tipicidade. Por quê? Os direitos reais somente existem se a respectiva figura estiver prevista em lei. Então, ele fala que os direitos reais só vão existir se a lei determinar. Outra característica é a taxatividade. A enumeração legal dos direitos reais ela é taxativa. Como assim? Não admite ampliação pela simples vontade das partes, né? A lei vai determinar quais são os direitos reais e não há possibilidade das partes envolvidas criarem mais um direito real. Outra característica é a publicidade. Bom, primordialmente para os bens móveis, por se submeterem a um sistema formal de registro que lhes imprime essa característica. Por quê? Porque quando eu faço o registro de um imóvel, automaticamente ele é público, qualquer pessoa pode ter acesso a esse registro desse imóvel, tá? Então, isso vai mais para a questão dos imóveis. Outra característica dos direitos reais é a eficácia erga omnes. Os direitos reais, eles são oponíveis a todas as pessoas indistintamente, tá? Essa característica não impede, em uma perspectiva mais imediata, o reconhecimento da relação jurídica real entre um homem e uma coisa. A gente ressalta aqui que essa eficácia erga omnes deve ser entendida
com uma ressalva, apenas no aspecto de sua oponibilidade, uma vez que o exercício do direito real, até mesmo o da propriedade, mais abrangente de todos, ele deverá ser sempre condicionado pela ordem jurídica passiva e pelo interesse social, uma vez que nós vivemos mais na era da ditadura dos direitos, né? Bom, outra característica é a inerência ou aderência. O direito real, ele adere à coisa, acompanha em todas as suas mutações. Essa característica é nítida nos direitos reais em garantia, como o penhor, a anticrese, a hipoteca. Por quê? Porque o credor, né, como pode ser o pignorático, anticrético, o hipotecário, né, que tem a ver com a hipoteca, eles gozam de um direito que são vinculados à coisa. Então, prefere outros credores desprovidos dessa prerrogativa. Bom, outra característica é a sequela. Como consequência da característica que acabei de mencionar, que é a inerência ou aderência, o titular de um direito real, ele pode perseguir a coisa afetada para buscá-la onde quer que ela se encontre e em mãos de quem quer que esteja. É aspecto privativo dos direitos reais. Não tem o direito de sequela o titular de direitos pessoais ou obrigacionais. Então, o direito de sequela é uma característica dos direitos reais. Por tudo isso, o poder atribuído ao titular de um direito real é juridicamente muito mais expressivo do que aquele que é conferido ao titular de um direito de natureza pessoal ou obrigacional. Pela sua singular natureza híbrida, real e obrigacional, vamos ressaltar aqui as obrigações propter rem, né, que também são chamadas de obrigações in rem, ob rem, ou as reais ou até mistas, tá? Bom, são efetivamente obrigações em sentido estrito, que decorrem de um direito real sobre determinada coisa, aderindo a essa coisa e, por isso, acompanhando ela sempre que houver modificações do seu titular. Ao contrário das relações jurídicas obrigacionais em gerais, que se referem pessoalmente ao indivíduo que contraiu essas obrigações, as obrigações propter rem se transmitem automaticamente para o novo titular da coisa. Aqui está relacionado. Então, ele está vinculado à coisa. Como, por exemplo, a obrigação do condomínio de contribuir com a conservação da coisa em comum, ou a dos vizinhos de proceder à demarcação das divisas do seu prédio, né? Isso é a obrigação que vai decorrer do direito real, que é transmitido com a transferência da titularidade do bem. Por fim, há uma distinção, né? A gente distingue a obrigação propter rem das obrigações com eficácia real. Sem perder o seu caráter de direito de uma prestação, há a possibilidade de oponibilidade a terceiros, quando houver anotação preventiva no registro imobiliário, como, por exemplo, nos casos de locação e compromisso de venda. Bom, então vamos falar agora sobre os direitos reais que são taxativos pelo Código Civil. Vamos começar falando da posse, né? O que é a posse? Maria Helena Diniz, uma doutrinadora que é bem conceituada no ramo jurídico, ela fala que para conceituar posse é uma árdua tarefa, né? Definir posse, né?
vários doutrinadores vieram a definir posse. No campo dos direitos reais, é possível, de forma geral, identificar a posse como um domínio fático de pessoa sobre a coisa. Só que existem várias controvérsias dentro da doutrina, quanto à natureza jurídica da posse. Na linha do pensamento de Salvini, a posse tem uma natureza híbrida. Seria ao mesmo tempo um fato e um direito. É considerado em si mesmo, a posse seria um fato, mas quanto aos efeitos seria um direito. Por outro lado, Ehring apontava no sentido de que a posse era um direito, um interesse juridicamente tutelado. A posse, na verdade, é uma circunstância fática tutelada pelo direito. Vale dizer, é um fato, do qual derivam efeitos de imensa importância jurídica e social. Outro argumento que reforça a tese que não reconhece a posse a natureza de um direito real é no sentido de que tais direitos, como nós sabemos, são caracterizados pela legalidade e tipicidade. Vale dizer, todo direito real é sempre regulado previsto em lei. Ele é regulado pela lei e ele tem previsão na lei. E como a gente pode notar, a posse não é tratada junto aos direitos reais constantes no artigo 1225 do Código Civil, como nós relatamos. A posse ela não está abertamente escrita, mencionada no artigo 1225. Então, tudo isso reforça essa linha de pensamento, onde a posse não é um direito real, mas sim uma situação de fato tutelada pelo direito. Bom, por óbvio, para falarmos da posse tão profundamente, como é um assunto complexo e tormentoso, precisamos respeitar o objetivo desse estudo, sem apurar ir mais a fundo na questão técnica e da objetividade. Tradicionalmente, nós temos duas teorias que são conhecidas: a teoria subjetiva de Salvini e a teoria objetiva de Ehring. Salvini decompõe a posse em dois elementos: ânimos, que é a intenção de ter a coisa, e corpus, o poder material sobre a coisa. Em outras palavras, o possuidor seria aquele que, além de ter a intenção de ter o bem, de assenhorar o bem, ele dispõe do poder material sobre ele, sobre o bem. Existe um certo ponto de convergência entre o pensamento de Salvini e as ideias de Ehring, embora as suas duas linhas de intelecção guardem marcantes diferenças. Segundo Ehring, a posse, em verdade, deveria ser compreendida em uma perspectiva objetiva. O possuidor seria aquele que, mesmo sem dispor do poder material sobre o bem, comporta-se como se fosse o proprietário, imprimindo-lhe destinação econômica. Assim, o sujeito que, após um dia de trabalho, em seu ambiente de trabalho, na empresa em que trabalha, seja onde for, ele podia se dirigir à cidade para comprar mais sementes, digamos. Está exercendo, assim, a posse sobre a sua plantação. Caso esse trabalhador, ele trabalhe numa área rural, e ele sai lá da sua lavoura e vai comprar sementes para plantar. Mesmo que ele não esteja naquele momento presente, materialmente exercendo um poder sobre ela, mas ele plantou.
A teoria de Hering, nessa linha, explicaria com mais facilidade determinados estados de posse, como a do locador, que, embora não esteja direta e materialmente utilizando um apartamento, ele atua como possuidor, né? Ele tem uma destinação econômica ao bem, né? Ao locá-lo ou ao oferir os respectivos aluguéis. Então, vamos notar aqui que a abordagem de Hering ela é mais dinâmica e objetiva. É óbvio, né, que a história alteraria esse quadro tradicional das teorias da posse. O desenvolvimento da doutrina em torno do princípio da função social influenciaria profundamente este panorama teórico. Então, surgiu assim, posteriormente, a denominada teoria sociológica da posse. Nessa perspectiva, a posse ela ultrapassaria as fronteiras do pensamento tradicional individualista das correntes que citamos, para ingressar, assim, em um plano constitucional superior voltado à função social. A posse se explica e se justifica pela sua própria função social, e não simplesmente pelo mero viés do interesse pessoal daquele que a exerce. O legislador, quando ele fez o Código Civil, ou quando ele reformulou o Código Civil, ele acabou adotando a teoria objetiva de Hering, na perspectiva do princípio constitucional da função social. O artigo 1196 do Código Civil, né, ele menciona que o possuidor seria todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. O legislador, ele aproximou, assim, inequivocadamente do pensamento de Hering, né, como a gente já mencionou há pouco. Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas se comporta como se fosse o proprietário, como, por exemplo, plantando, construindo, morando, né? Então, ele pode ser considerado um possuidor. Sucede-se que a interpretação desta norma, por óbvio, não poderá ser feita fora do âmbito de incidência do superior princípio da função social. Ressaltamos aqui que o exercício pleno ou não dos poderes que são inerentes à propriedade, como usar, gozar, dispor, somente justifica a tutela e a legitimidade da posse se for observada a função social. Ressaltamos ainda, a despeito de o codificador não haver adotado a teoria de Salvini. Por quê? Como uma pedra fundamental do nosso sistema possessório, né? Em determinados pontos, a sua influência, como é possível constatar nas leituras dos artigos 1238 e 1242 do Código Civil, eles diferem as formas extraordinárias e ordinárias de uso capião, a depender da boa e da má fé, né? Como vai estar o ânimos do possuidor. Muito bem. Quem é o detentor? O detentor, ele não deve ser considerado como possuidor. Por quê? Ele é apenas um mero servidor, né? Ou um fâmulo da posse. É o caso do bibliotecário, do motorista particular ou do caseiro, né? Isso fica claro porque ele deixa de cumprir as instruções, passando para atuar com a liberdade no exercício de poderes inerentes à propriedade, né? Ele usufrui, né? E poderá converter a sua detenção em posse. E isso tem fundamento também
no Superior Tribunal de Justiça. Existe entendimento nesse sentido de que haverá também mera detenção, além da previsão contida no artigo 1198 do Código Civil. Por exemplo, se João invade a minha fazenda durante os dias em que eu envidei esforços para mediante o uso legítimo e proporcional da força, ele vai defender o meu imóvel. Ele somente será considerado detentor da parte invadida, né? Mas, uma vez cessada a violência com a minha retirada, né? O João, ele passa, então, a ser considerado o efetivo possuidor dessa fazenda. O Supremo Tribunal Federal, ele vem entendendo no sentido de que a ocupação de bens públicos depende da natureza, né? E resulta em mera detenção. Bom, atualmente, o sistema jurídico, né, com a influência alemã, ele vem considerando a posse em face de bens corpóreos ou materiais. Como assim? Eu possuo o carro ou eu possuo a casa. Excepcionalmente, admite-se a denominada posse de direitos, né? Bom, um exemplo que que se encontra na súmula 193 do Superior Tribunal de Justiça é o direito de uso de linha telefônica, que pode ser adquirido por uso capião. A uso capião, como se sabe, ela pressupõe a posse de um bem uso capiável, né? O uso capível, né? No caso, considerando que vamos adquirir a propriedade por uso capião, mediante o exercício dos atos possessórios, não sobre os cabos ou linhas da empresa da telefonia, mas sim em face do direito do nosso próprio número de telefone. Convenhamos, vamos convir, né, que a prescrição aquisitiva ela vai se operar em virtude da posse sobre o direito essencial abstrato. A posse ela pode ser classificada de diversas maneiras, tá? Eu tenho a posse quanto ao exercício e gozo, aí nós estamos falando de posse direta e posse indireta. Quanto à existência de vício, posse justa e posse injusta. Quanto à legitimidade do título, né? Posse de boa-fé e posse má-fé. Quanto ao tempo, posse nova e posse velha. Quanto à proteção, posse ad interdicta e posse ad uso capionem. Bom, vamos falar de cada uma delas. A posse quanto ao exercício de gozo seria a posse direta e a posse indireta. A posse direta é aquela que é exercida mediante o poder material ou contato direto com a coisa, como, por exemplo, daquela que é exercida pelo locatário. Eu aluguei um imóvel e eu tenho a posse do imóvel, mas o imóvel não me pertence. A posse indireta é aquela que é exercida por via oblíqua, né? Como, por exemplo, aquela que é exercida pelo locador, né? O que frui ou goza dos aluguéis, sem que esteja direto, né, e pessoalmente exercendo o poder físico ou material sobre o imóvel locado. Como assim? É o próprio proprietário, ele é o dono, mas ele não tem a posse do imóvel porque ele locou aquele imóvel, né? Então, esse seria a posse indireta. Quanto à existência de vício, posse justa e posse injusta. Esse é um dos mais importantes critérios classificatórios de posse.
O artigo 1200 do Código Civil, ele menciona, né, posse justa aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Por consequência, será considerada injusta quando for violenta, clandestina ou precária. Para compreendermos, né, o que seria exatamente isso, digamos que Joaquim, né, com seus capangas, invadiu um imóvel rural de João, né? E durante 3 dias, João, lançando mão dos meios legítimos de autodefesa, ele tentou resistir à invasão. Infelizmente, acabados os atos de violência, Joaquim veio consolidar o esbulho, expulsando o legítimo possuidor, que era João. O artigo 1208 do Código Civil, ele menciona que enquanto os atos de violência estavam sendo perpetrados, né, nesse período, né, em que Joaquim invadiu, né, durante o esforço defensivo do esbulhado, não haveria posse de Joaquim, nesse caso. Mas, uma vez cessada a violência, Joaquim passaria a exercer uma posse injusta, na medida em que derivada de atos de violência. O mesmo raciocínio pode ser aplicado em vez de ocorrer uma invasão violenta, a ocupação se desse por clandestinidade, caso em que Joaquim e os seus capangas entrassem furtivamente no imóvel, permanecendo lá escondido por alguns dias e se revelando depois surpreendentemente, e após impedindo que João exercesse o seu legítimo direito sobre o bem. Na mesma linha, a posse de Joaquim seria injusta, porque ela veio derivada de uma clandestinidade. Por fim, merece especial análise a denominada posse precária. O artigo 1200 do Código Civil, ele admite a existência dessa modalidade, que é a posse precária, né? Considerando assim ela como uma posse injusta. Bom, o doutrinador Clovis Bevilacqua, ele ressalta que a concessão da posse precária é aquela que é deferida a título de favor, ela é ilícita, né? É o que se dá no comodato, o empréstimo gratuito de coisa infungível. Um exemplo, eu empresto o meu apartamento. Essa posse licitamente ela foi concedida porque eu emprestei, né? Ela é tipicamente precária, né? Porque eu emprestei para uma pessoa. O vício da precariedade, ele surge tornando a posse precária injusta, quando, em violação à cláusula de boa-fé objetiva, o título do direito exige o bem de volta, e o possuidor precário, em nítida e reprovável quebra de confiança, recusa a devolução. Opera-se, no caso, uma alteração da natureza da posse exercida. Até então, ela era lícita, por meio do fenômeno da interventio possessionis, né? Intervenção da posse. Quanto à legitimidade do título, ou posse de boa-fé e a posse de má-fé. A distinção entre a posse justa e injusta, ela tem caráter objetivo. Vale a pena ressaltar que leva em conta a existência ou não de vício na posse. O critério que é utilizado nesse ponto, né, tem a natureza subjetiva,
ao levar em conta o estado de ânimo do possuidor. Vamos tratar, portanto, da denominada boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva, ela consiste em uma situação psicológica, um estado de ânimo ou de espírito do agente que realiza determinado ato ou vivencia dada situação em estado de inocência. Em geral, esse estado subjetivo ele deriva da ignorância a respeito de determinada circunstância, como ocorre na hipótese do possuidor de boa-fé que desconhece o vício que macula sua posse. Nesse caso, o próprio legislador ele cuida de amparar, não fazendo o mesmo quanto ao possuidor de má-fé. É diferente, portanto, da posse objetiva, da posse de boa-fé objetiva, né? A natureza da posse de boa-fé objetiva, ela é verdadeira regra de comportamento, né? De fundo ético e também de exigência jurídica. O artigo 1201, ele fala que é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Como, por exemplo, na hipótese em que um sujeito vem desfrutar da posse de uma fazenda que foi transmitida por herança após a morte de um tio, um parente, né? Ele ignora o vício que existe, que é o formal de partilha, que é a partilha dos bens, na medida em que o falecido havia falsificado o registro imobiliário sem que esse que herdou nada soubesse, né? Observa-se que nesse caso, dada a existência de um justo título, ou seja, o formal de partilha, né, milita em favor do possuidor. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, há uma presunção relativa de boa-fé, né? O possuidor com justo título, ele tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Outro exemplo de justo título é a escritura de compra e venda ou de doação, né, que obtenha o vício ignorado também pelo possuidor. Nessa perspectiva socializante e até mesmo sob a influência do princípio da boa-fé, um recibo, que é um documento comum, especialmente nas relações negociais travadas entre pessoas mais humildes em nosso país, poderia ser considerado um justo título para efeito de firmar uma presunção de boa-fé. Mas o artigo 1202, né, ele fala do momento em que a posse passa a ser de má-fé, né? E isso se dá, por exemplo, quando o possuidor, que até então ignorava o vício na posse, é citado numa ação reivindicatória. Outra característica é quanto ao tempo, quando a gente relata sobre posse nova e posse velha. A posse nova ou de força nova, né, é a que tem menos de ano e dia. E a posse velha ou de força velha é a que tem mais de ano e dia. Essa distinção ela tem relevância no plano processual, tá? Em processos. Caso a posse do terceiro seja nova, poderá o demandante, ao lançar mão do respectivo interdito possessório, na defesa do seu direito, né, requerer o provimento liminar, que é previsto no artigo 562 da Lei Processual. Uma vez ultrapassado o prazo de ano e dia, que é a posse velha, posto a demanda não perca o caráter possessório, o deferimento da medida liminar com amparo no referido artigo 562.
não será mais possível, podendo então o demandante lançar mão da tutela provisória, que são previstas nos artigos 294 a 304 do CPC. Tá? Quanto à proteção, né, que é a posse ad interdicta e a posse ad uso capionem, a posse ad interdicta ela gera direitos de defesa da posse, né, que são os interditos possessórios, mas não conduz a uso capião, né? Exemplo da posse do locatário. Posse uso capionem, por sua vez, é a que tem a aptidão de resultar na aquisição da propriedade. Outra característica é a composse. A composse, ela traduz a ideia de posse em comum, né? Ela tem a previsão no artigo 1199. Vamos lá no 1199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Então, a composse, né, ela é exercida, pode ser exercida pelos herdeiros durante o inventário, né? Ela pode ser exercida também pelos donos de um imóvel, no caso de um prédio, né, vários apartamentos, vários donos, e a área comum do prédio também pode ser composse, né? Então, os compossuidores, eles poderão se valer das ações possessórias para a defesa dos seus respectivos direitos. Tá? Em que momento eu adquiro a posse? O artigo 1204, ele fala a respeito disso. Vamos lá no 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Né? Quem pode adquirir a posse? Né? Uma pergunta interessante. Quem pode adquirir um bem? Né? O artigo 1205, ele também menciona. Vamos lá. O artigo 1205. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Bom, é interessante acrescentar que antigamente, no antigo Código Civil, né, previa que a posse ela poderia também ser adquirida pelo constituto possessório, né, uma operação jurídica, em virtude da qual aquele que possuía em seu próprio nome passa em seguida a possuir em nome de outrem, né, de outra pessoa. Né. Só que aí o Código Civil de 2002 fez algumas alterações. Nesse caso, é o caso de um proprietário de uma casa efetuar a sua venda, permanecendo no imóvel na condição de locatário. Né? Bom, ao contrário do constituto possessório, né, é uma situação em que aquele que possuía em nome alheio, ele passa a possuir em nome próprio. Exemplo, o locatário que compra um imóvel e consolida plenamente a posse nesse caso, né? Bom, o legislador, quando ele retirou o constituto desse artigo, na medida em que se trata um mecanismo de alteração na natureza da posse, que previamente já havia sido adquirida, ele agiu corretamente, né?
Muito bem. Em que casos eu posso perder a posse? O artigo 1223 e 1224, ele fala exatamente sobre isso. Vamos lá, 1223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196. 1224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Bom, o artigo 1223, ele estabelece que se opera a perda da posse, se extingue o exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes à propriedade, né, mesmo contra a vontade do possuidor. Já no 1224, né, ele prevê a perda da posse para quem não esteve presente quando a prática do esbulho, em caso da omissão ou a falta de êxito na prática dos atos legítimos à defesa. A doutrinadora Maria Helena Diniz, ela interpretou esses artigos, né, e enumerou como modos de perda de posse: o abandono da coisa, né, a tradição, como se dá na venda de um bem, perda da coisa e a destruição da coisa. E ela menciona alguns outros, né. Os principais efeitos da posse, da perspectiva do Código Civil, uma delas é o uso capião. Além de ser de um desses efeitos, também estuda-se a aquisição da propriedade, de maneira que deixaremos para falar mais para frente a respeito desse ponto que trata, que é o uso capião, né? Bom, espécies de bens acessórios, os frutos podem ser definidos como utilidades que a coisa principal periodicamente produz, cuja percepção não diminui a subsistência, né? Se a percepção da utilidade causar a destruição total ou parcial da coisa principal, não há o que se falar tecnicamente em frutos. O possuidor de boa fé, ele tem direito, enquanto durar essa posse, ele tem direito aos frutos que são colhidos ou percebidos através dessa posse, né? Assim, durante o tempo em que se imaginou ser o legítimo possuidor de uma fazenda, né, ignorando o defeito constante na escritura, o sujeito ele vai fazer jus a todos os frutos que ele colherá da fazenda. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé, por sua vez, né, na questão do Código Civil, eles devem ser restituídos depois de deduzidas as despesas da produção e do custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação, a exemplo daqueles que são considerados estantes, né, acondicionados em um celeiro, por exemplo. Bom, e o que dizer do possuidor de má fé? O possuidor de má fé, ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por sua culpa, né, deixou de perceber, desde o momento em que foi constatado que era de má fé, com o direito às despesas da produção e o custeio para evidenciar o enriquecimento sem causa do verdadeiro titular do direito. Bom, falamos um pouquinho de posse, por hoje vamos ficar por aqui, e na próxima aula vamos continuar falando dos direitos reais de cada um deles. Tchau, até a próxima aula.